Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos na Terra Santa, na Terra do Santo. Estamos na terra de Nazaré, na terra de Nossa Senhora. Estamos aqui na casa da Sagrada Família de Nazaré, no nosso programa na Escola de Nazaré, aprendendo na Escola do Evangelho. E queremos, nosso programa de hoje, aprender com Maria os sentimentos humanos. São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: tenhais em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Quais são os sentimentos de Jesus? São sentimentos humanos, de um Deus que se encarnou na história, de um Deus que se fez homem. E se fez história na realidade humana, na história humana. Nossa Senhora é a humanidade que acolhe o divino, Deus, Verbo encarnado. E Nossa Senhora acolhe o Verbo com a sua realidade humana, com os seus sentimentos humanos. Nossa Senhora sente, ela escuta e sente medo. Nossa Senhora tem um sentimento humano da dúvida, do medo e responde nesta humanidade à chamada, ao projeto de Deus. No nosso programa de hoje, nós queremos com Nossa Senhora entendermos os nossos sentimentos, mas não queremos dizer que o nosso coração, o nosso sentimento nos leve aonde Ele quer. Não é assim. Nós queremos que a nossa humanidade, que os nossos sentimentos sejam habitados pelo Espírito Santo. Como aqui em Nazaré, Nossa Senhora na sua humanidade, no seu sentimento humano de ter medo porque era humana, foi habitado o sentimento pelo Espírito, que aqui desceu sobre Nossa Senhora, nesta pobre, humilde casa de Nazaré, nessa cidade que naquele tempo era um povoado simples e humilde. Queremos, queridos irmãos e irmãs, entregarmos a nossa humanidade a este Deus que nos ama, a este Deus que, mediante o seu Espírito, quer habitar em nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que o Verbo, Jesus, por meio do Espírito, com exemplo de Maria, possa habitar na nossa humanidade. Vamos para o nosso programa de hoje, vamos aprofundar este tema e vamos entendermos cada vez mais que os nossos sentimentos, cada vez próximos de Jesus e com o exemplo de Maria, se tornam mais humanos e habitados pelo Divino. Olá, amigo e amiga, você que acompanha o nosso programa na Escola de Nazaré. Eu sou o seminarista Eric Araújo e não tenha medo não, você está no canal certo e no programa certo. Hoje a gente tem um convidado muito especial no nosso programa na Escola de Nazaré, Padre Bruno Variano, Frei Bruno, guardião aqui do Santuário Basílica da Anunciação. E o nosso tema muito especial hoje também, falando com o Padre Bruno, comentando sobre o tema do medo, um tema tão comum, tão recorrente. As pessoas que têm medo do mundo, medo do futuro, medo das outras pessoas. E hoje no nosso programa na Escola de Nazaré, nós vamos refletir sobre o tema do medo a partir do nosso olhar, a partir do nosso contato com a Virgem Maria. Uma mulher que venceu todo o medo e corajosamente deu o seu sim a Deus. Olá, Padre Bruno, bem-vindo ao nosso programa na Escola de Nazaré. Muito obrigado, Eric. É uma grande alegria ser entrevistado por você, que fez esse serviço aqui na Basílica da Anunciação, veio aí então com tanta generosidade para servir a Terra Santa, até sendo apresentador do programa que eu realmente amo tanto, que é o da Escola de Nazaré, que nasceu aqui neste lugar santo, não é mesmo? E aqui nós aprendemos a vencer todos os medos, Padre, inclusive o medo da câmera, né? Então é uma graça mesmo de Deus estar aqui
e a gente já começa esse nosso papo sobre o tema do medo. O senhor pode falar um pouquinho para a gente, Padre, o que inspirou o senhor a tratar desse tema no seu livro Maria, Mãe da Humanidade? Sendo psicólogo clínico e também psicoterapeuta, eu pude, a nível de estudos e também de pesquisas, de leituras e de preparação, nos anos que eu me preparei, os 9 anos, né, para psicólogo clínico e psicoterapeuta, me ocupei muito deste tema humano do medo, que é um sentimento humano. Os sentimentos humanos vêm acolhidos. E quando eu cheguei em Nazaré, eu pude experimentar o meu medo, o medo que muitas vezes senti, nas vezes que os meus superiores pediram algo de serviço além das minhas forças, além das minhas capacidades. E o sentir medo faz parte da nossa resposta. Quer dizer, ter esse sentimento de medo faz parte da nossa humanidade. Então nós podemos dizer que o medo, em certa medida, é saudável, Padre. É muito saudável, porque eu tenho muito medo de quem não tem medo. Porque as pessoas que se sentem autossuficientes, né? Maria, para mim, é o ícone deste acolher o próprio medo e não ficar nele. Nossa Senhora, como nós encontramos nos evangelhos apócrifos, no proto-evangelho de São Tiago, Nossa Senhora estava buscando água lá na fonte de Nazaré, que ainda hoje é visitável pelos peregrinos. Os peregrinos que chegam aqui, eles visitam a fonte de Maria, é chamada Fonte de Maria, é uma igreja ortodoxa, você pode escutar o barulho da água, a fonte de Nazaré. E segundo o proto-evangelho de São Tiago, Nossa Senhora, quando escutou o anúncio do anjo, a voz do anjo, ela se olhou para os lados, não conseguia ver quem que estava falando e sentiu medo e correu. É tanto que o Evangelho de São Lucas, ele continua dizendo: Maria, não temais. Nossa Senhora, parece que o anjo tinha que ser um anjo jovem, né, para correr atrás de uma jovenzinha de 15 anos. Então ele vai atrás de Nossa Senhora e diz: não tenhais medo. E Nossa Senhora começa a dialogar com o anjo. Como é possível a mim, neste povoado pobre e simples, eu que estou no meu projeto? Nossa Senhora teve medo, mas não ficou no próprio. E tantas vezes nós escutamos nas Escrituras, Padre Bruno, o chamado dos profetas, tantos homens e mulheres que foram chamados ao longo da história do povo de Deus sentiram esse medo diante do primeiro chamado. Como reagir diante dos medos que nós temos, diante também das propostas que Deus nos faz no nosso caminho, na nossa vida cristã, também na nossa vocação específica? Interessante, Eric, porque quando nós idealizamos a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, você que é do Pará, lá de Belém, tem a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, muito bonita, nós temos a grande devoção a Nossa Senhora de Nazaré, aquela imagem também que é venerada lá em Belém, no santuário, mas nós pensamos aqui em Nazaré a uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, e nós idealizamos Nossa Senhora, ela descendo as escadas da casa, grávida, em movimento, para servir a sua parente Isabel. Por quê? Eu encontro pessoas que são paralisadas pelo medo. As pessoas ficam paralisadas. Por exemplo, quando comecei psicologia, eu perdi mais ou menos 60 colegas de faculdade que tinham medo de provas, por exemplo, de neurobiologia, o sistema nervoso, as matérias médicas da psicologia, a estatística. Quando chegava o momento das provas, eles estavam totalmente bloqueados pelo medo. Encontrei jovens que não conseguem responder ao estado de vida, o seminário ou o matrimônio, porque são bloqueados pelo medo. Nossa Senhora é o ícone do vencer o próprio medo e caminhar no Espírito.
É o Espírito Santo que nos dá a força. Nossa Senhora, ela é a primeira Pentecoste, Nazaré. Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, não teve medo. Para vencermos o medo, nós temos que nos abandonarmos ao Espírito Santo. Nós temos que nos deixar habitar pelo Espírito Santo. Só assim nós vamos vencer realmente os medos. E é exatamente isso. O medo, ele pode e deve ser vencido com a nossa natureza, o nosso esforço humano, não é isso, Padre? Mas também com o auxílio, a ajuda do Espírito, a ajuda do alto, uma ajuda sobrenatural. Eu tenho certeza que é essa graça, esse auxílio que veio do alto, que veio do céu, que ajudou Maria a dar o seu sim a Deus. E como nós hoje, no mundo de tanto medo que nós temos da violência, medo do futuro, podemos dar esses passos na fé, mas também com a nossa natureza, Padre? É a escola de Nazaré, a escola do Evangelho é Nazaré. Nazaré é essa humanidade habitada. Nossa Senhora é a humanidade habitada pelo Espírito. Por isso, em Maria, que não é uma divindade, ela não é uma deusa, né? Ela é humana, ela é uma de nós. Ela é assunta ao céu, imaculada, mas ela é criatura. Ela é criatura. E Nossa Senhora é essa humanidade habitada pelo Espírito. É essa arca da aliança, a nova arca da aliança. Por isso que, como responder aos medos dos tempos de hoje, nós estamos vivendo tempos complexos, estamos vivendo tempos difíceis no mundo. Parece que o egoísmo está vencendo, as guerras de poderes, guerras desumanas, o que os nossos frades estão passando na Síria hoje, a desumanidade nas guerras e até nos nossos ambientes eclesiásticos. Nós ficamos com medo do que está acontecendo, né? Mas no meio de tudo isso, nós temos que nos deixarmos habitar pelo Espírito, acolhermos a encarnação do Verbo, acolhermos o Evangelho, acolhermos a Igreja que nos dá Cristo, que nos dá a palavra, que nos dá os sacramentos. Só assim nós podemos vencer os medos e o medo, eu chamarei assim, dos tempos de hoje. E nós vemos na palavra de Deus também, Padre Bruno, que a carta de São Paulo aos Filipenses nos diz: tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E o próprio Senhor fez essa experiência também no Getsemane. Certamente aprendeu aqui em Nazaré essa experiência dos sentimentos humanos com Maria, com José, mas também superou, venceu com o auxílio da graça de Deus. E nós falamos também do medo das guerras, o medo do outro que nos paralisa, muitas vezes nos faz indiferente aos outros. Tantas vezes você já deve ter passado por essa experiência de estar na rua, você vê um mendigo, um pedinte, alguém necessitado que se aproxima de você, talvez o medo de um assalto, de algum tipo de abordagem desagradável, e nós paralisamos diante disso. Mas como viver esses mesmos sentimentos de Cristo, esse sentimento também do medo, que em certa medida, como o Senhor nos dizia, é um sentimento saudável, que nos inspira a confiar no outro, né? Desconfiar de nós mesmos e confiar no outro que é Deus. Como viver esses mesmos sentimentos de Cristo Jesus e também de Maria. Nossa Senhora que nos ensina, diz: fazei tudo o que Ele vos disser. Nossa Senhora não se pode separar a humanidade de Maria da humanidade do seu Filho. Nossa Senhora nos ensina a acolhermos o seu Filho para vencermos o medo. No Getsemane, Jesus experimentou o máximo do medo e também do sentir sozinho, os sentimentos humanos. Todos os sentimentos humanos vêm acolhidos. Quando nós acolhemos nossos sentimentos humanos, nós sabemos o nosso limite. Nós sabemos que nós necessitamos do outro, que nós necessitamos de Deus. Por isso que eu tive a experiência de viver a guerra quando estava lá em Belém, durante o assédio à Basílica da Natividade. Fiquei 40 dias preso, tive uma bala no meu capuz, né? E visitei os frades durante a guerra na Síria. Eu posso dizer que a guerra eu conheço, sei o que significa faltar o alimento, faltar a água, viver a situação de guerra, ver gente morrer na minha frente. Tudo isso são realidades humanas, que nós sentimos tristeza, não queremos que seja assim,
quando acontece também algo que a gente não espera nas nossas casas, uma morte ou um assalto, coisas negativas, chamamos assim. Tudo isso nos faz temos esse sentimento de tristeza, de medo, mas nós não podemos nos paralisarmos somente nos nossos sentimentos, acolhermos os nossos sentimentos e entregá-los a Jesus e aprender com Jesus a responder como Ele. É muito bonito, Eric, porque em Jesus nós temos a plenitude de tudo. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Em Jesus nós encontramos tudo. O que nós temos que aprender como batizados e discípulos dele? De deixarmos que os seus gestos se transformem nos nossos gestos. Que os nossos gestos sejam os gestos de Jesus. Eu penso que quando acontece isso, alguma coisa muda, você perde o medo do outro. É interessante, quando alguém nos encontra, eles dizem assim: Padre, o Senhor me lembra Deus, o Senhor me lembra o que Jesus ensinou. Então nós precisamos no mundo de hoje, no mundo do medo, no mundo do terror, podemos dizer assim, porque não é que eu estou exagerando, nós estamos ouvindo e sempre vivendo experiências muito difíceis nos tempos de hoje. Nós temos que aprender com Jesus a sermos humanos, a sermos homens. E, Padre, um binômio importante que a gente sempre lembra quando fala de medo é confiança. Medo e confiança. Maria, que naquele primeiro momento teve medo, mas depois confiou na vontade, na promessa de Deus e deu o seu sim. E, sobretudo, quando nós falamos de medo, o medo se relaciona muito com o sofrimento, com a dor, com a guerra, com as decepções. Tantas pessoas que se decepcionaram com a vida, perdem o sentido da própria vida, com medo de viver. E que palavra o Senhor pode nos dar hoje, a partir dessa experiência de Maria, a partir dessa experiência da Sagrada Família, de superar o medo das decepções, o medo de viver os sofrimentos, mas, pelo contrário, confiantemente acolher os sofrimentos, acolher as tribulações, confiando naquele que supera, que nos faz superar todos os medos. Eu diria algo mais, porque dizer para quem está no sofrimento não sofrer, dizer para quem está na dificuldade não sentir, seria um egoísmo pessoal. É melhor dizermos assim: nós cristãos que queremos ter um coração como aquele do Mestre, nós vamos ser sensíveis à dor dos irmãos. O mundo de hoje precisa da sensibilidade humana do sofrimento. Madre Teresa dizia que a indiferença é pior que o pecado. Por isso, nós cristãos, nós padres em modo especial, sacerdotes, seminaristas, religiosos, temos uma grande responsabilidade de fazer que os nossos corações se tornem corações sensíveis à dor, sensíveis às realidades humanas de hoje. Eu tenho medo que nós nos separamos e queremos estar bem em nós, esquecemos quem sofre perto de nós. Que os nossos corações possam termos os mesmos sentimentos de Jesus. Nós agradecemos as suas palavras, esse momento de partilha, esse bate-papo com o senhor Padre Bruno. Sempre nós o escutamos entrevistando e hoje escutar a sabedoria. É melhor responder, viu? E escutar hoje o senhor partilhando conosco um pouquinho daquilo que Deus mesmo colocou no seu coração, que o senhor depois colocou por escrito no livro Maria, Mãe da Humanidade. É muito bom, é muito sadio, alimenta a nossa alma. Que você também possa se sentir encorajado a vencer todos os medos, a acolher as dificuldades, as tribulações, mas confiando naquele que nos ajuda com a sua graça a superar todo o medo. Muito obrigado, Padre Bruno. E espero que neste mundo de hoje possamos vencer o medo acolhendo quem tem mais dificuldades, acolhendo quem tem medo. Que este testemunho se torne em nós oração.
E depois de falarmos dos sentimentos de Nossa Senhora, estamos aqui rezando pelos irmãos e irmãs que nos acompanham, não é isso, Érico? É verdade, Padre. Os sentimentos de Nossa Senhora que devem ser também os nossos sentimentos. E você que nos acompanha, nós também temos pedidos de oração nesse nosso programa. Rezar é uma grande caridade. Rezar pelos irmãos é um sinal de atenção, é um sinal de estar no coração de Deus e preocupados com os irmãos e irmãs. Érica, as pessoas que nos acompanham, as que escreveram para o nosso programa. Muito bem, você que está nos acompanhando pela TV Canção Nova, e também queremos rezar para que você vença os seus medos. E nós temos aqui 2 pedidos de oração nesse nosso programa. A Cristiane de Canoas, no Rio Grande do Sul, nos diz: venho através desta pedir orações para mim e para minha família, mas coloco na Sagrada Família de Nazaré os meus filhos que estão afastados de Deus. Peço que Jesus, em sua infinita misericórdia, toque o coração deles e lhes dê a saúde do corpo e da alma, e que cure a depressão do Mateus e os abençoe com muito amor. Nós também temos um outro pedido. Nosso telespectador se dirige ao Padre Bruno dizendo que sempre assiste o programa e que é uma bênção. Admiro o trabalho dos franciscanos, mas em particular como o senhor, Padre Bruno, se tornou um instrumento de Deus com seu exemplo e carisma. Agradeço a Deus por seu programa e pela TV Canção Nova, que chega a tantos lares, trazendo o Evangelho e uma palavra de carinho e esperança que tanto precisamos. Que Deus abençoe a sua missão. Que alegria viver na Terra Santa. Muito obrigado. Eu lembro que ajudando a Canção Nova, estão ajudando a Terra Santa, porque a Canção Nova está mandando a Terra Santa para muitos países. Por isso, continue rezando e ajudando a Canção Nova. E vamos lembrar que todos os irmãos e irmãs que querem mandar os seus pedidos de orações podem o fazer pelo nosso e-mail na escoladenazaré@gmail.com ou pela nossa página do Facebook. E vamos concluir com a oração a Nossa Senhora, a esta mãe que nos fortalece e nos ensina como mestra a acolher Jesus. Maria, mulher da escuta, abre os nossos ouvidos. Faz com que saibamos ouvir a palavra do teu Filho Jesus no meio de 1000 palavras deste mundo. Faz com que saibamos ouvir a realidade em que vivemos, cada pessoa que encontramos, especialmente quem é pobre e necessitado, quem se encontra em dificuldade. Maria, mulher da decisão, ilumina a nossa mente e o nosso coração, a fim de que saibamos obedecer à palavra do teu Filho Jesus, sem hesitações. Concede-nos a coragem da decisão, de não nos deixarmos arrastar para que outros orientem a nossa vida. Maria, mulher da ação, faz com que as nossas mãos e os nossos pés se movam apressadamente rumo aos outros para levar a caridade e o amor do teu Filho Jesus, para levar ao mundo, como tu, a luz do Evangelho. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola de Nazaré, é a Escola do Evangelho que te ajuda a crescer na fé. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site